Tracing é um assunto polêmico na comunidade artística. Para quem não conhece o termo, ele nada mais é do que você desenhar por cima de uma imagem. Essa imagem pode ser uma ilustração, foto ou até mesmo um modelo 3D, e isso normalmente é feito para captar uma pose, ângulo ou desenhar cenários. Porém, muitos consideram isso um tipo de trapaça na arte, e hoje eu quero mostrar alguns casos de mangakas que já utilizaram do tracing. Alguns em situações que eu não considero graves, outros em situações que para mim são muito antiéticas. O primeiro caso é o do nosso querido Yoshihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho. Uma das capas mais icônicas de todo o mangá de Hunter x Hunter é a do volume 11, onde a gente tem o Kuroro com uma mão no rosto e segurando o seu livro, tudo de uma forma bem específica, e é uma das minhas capas favoritas do mangá. No entanto, ela foi feita a partir de um tracing dessa foto aqui, que sinceramente eu não estou certo sobre o que seja. Eu ouvi dizer que é uma foto de uma revista de moda, mas não dá para afirmar com 100% de certeza. Além disso, temos alguns personagens e painéis do mangá que também foram feitos usando o tracing. Quando a gente sobrepõe as imagens, você percebe que elas se encaixam perfeitamente e isso caracteriza o tracing. Takehiko Inui, na época de Slamdunk, também fazia bastante tracing de fotos dos jogos de basquete. As imagens de exemplos são as mais variadas possíveis, porém parece ter sido o único mangá que ele fez isso. Nesse universo das fotos nós também temos o Boichi, e ele expõe isso abertamente nos extras do mangá Sunken Rock. Porém, ele mesmo tira suas fotos, tanto de cenários como da pose das pessoas. Mas no caso das poses, eu não sei dizer se ele está fazendo o tracing delas ou se apenas utiliza como referência. Isso eu vou ficar devendo para vocês. Sobre tracing de modelos 3D, quem tem usado muito essa abordagem é o Inui Asano. Ele já é bastante conhecido por tirar fotos de cenários e desenhar o acabamento por cima delas, adicionando vários detalhes e depois desenhando os personagens dentro desses cenários. É uma marca registrada dele. Porém, 2 anos atrás ele fez uma colaboração em vídeo com a Unreal Engine, que é uma engine de criação de jogos, onde ele fala que começou a utilizar modelos 3D no seu processo de desenho. O Toyotaro, desenhista atual do Dragon Ball Super, já foi pego no pulo fazendo tracing. Ele postou esse rascunho do Goku que seria usado na capa da revista V-Jump. No entanto, rapidamente descobriram que ela era um tracing de uma imagem do Capitão América. Só enfatizando aqui, não confunda tracing com referência. Dragon Ball Super tem várias referências do próprio Dragon Ball do Akira Toriyama, mas o tracing é você desenhar por cima da imagem, o que foi o caso específico do Capitão América. Agora, um caso de tracing que para mim é o mais grave de todos é o do autor de No Game No Life. Ele fazia tracing das ilustrações de inúmeras pessoas e de diversas áreas, sejam fanarts, ilustrações ou mangás, tudo isso sem dar crédito pra ninguém. Desde 2008, quando No Game No Life nem existia ainda, as pessoas já suspeitavam que os desenhos do autor Yu Kamiya eram muito parecidos com os de outras obras, mas tudo isso ainda estava no campo da referência e não se tratava de tracing ou de cópia. No entanto, com a criação de No Game No Life, ele começou a fazer tracing e cópias muito descaradas, e mesmo quando ficou evidente que ele fazia isso, ele não parou de fazer. Os japoneses fizeram uma verdadeira seleção de desenhos dele com suspeita de tracing. Alguns você fica meio em dúvida se trata mesmo de tracing ou se é só uma referência, mas tem outras que fica óbvio que o autor desenhou por cima, com uma sobreposição praticamente perfeita. Sempre que saía volume novo da obra, os japoneses já começavam uma caçada para encontrar imagens possivelmente plagiadas. E evidentemente que ele sempre foi muito criticado por esse tipo de coisa, mas ao que parece a editora japonesa nunca se manifestou no tocante a esse assunto. Para vocês terem uma ideia, quando surge esse tipo de acusação de autor fazendo tracing do desenho de outra pessoa lá no Japão, já teve caso onde o mangaka perdeu o mangá dele, a publicação foi cancelada por causa disso, mas ao que parece no caso de No Game No Life, a obra vende tão bem que a editora simplesmente está disposta a passar pano pro autor, o que para mim é uma surpresa, já que os japoneses no geral são obcecados com direitos autorais em um nível que eu considero meio exagerado até. Às vezes tem casos de ilustradores sendo cancelados no Twitter por coisas muito bobas, tipo esse artista aqui de Azur Lane, que o povo foi encher o saco dele, pois descobriram que o ursinho que ele desenhou no cenário era tirado de um ursinho real em um anúncio de uma loja. Esse tipo de caça às bruxas eu acho muito exagerado, mas a utilização de tracing que o autor de No Game No Life fazia eu acho muito errado
errado e você não deve fazer de forma alguma. Há um tempo atrás eu fiz uma enquete aqui no meu canal para saber o que a minha pequena comunidade achava do assunto do tracing. E para minha surpresa, a maioria das pessoas tinha uma opinião que eu considero bem ponderada. Eu particularmente não vejo nada de errado em você fazer um tracing de uma foto que você tem os direitos ou de um modelo 3D que você posou. Tipo, pergunta pra si mesmo quem tá sendo prejudicado quando você faz isso. Quem tá tendo o seu trabalho usurpado? A resposta é ninguém. Então eu não acho errado você usar o tracing como uma ferramenta nesses casos. Quando a gente vê artistas profissionais usando o tracing, não é porque eles não têm capacidade técnica para executar aquilo que eles estão desenhando por cima. Geralmente eles fazem isso para poupar tempo, captando algum elemento específico da imagem original. Se você procurar no YouTube, tem um vídeo do Togashi desenhando sem sequer fazer esboço. Então você acha mesmo que ele não teria a capacidade de desenhar a capa do volume 11 sem o uso do tracing? É claro que ele teria. Agora, fazer tracing da arte de outra pessoa e postar como se fosse um trabalho inteiramente seu, eu considero uma coisa muito reprovável, pois cai na categoria do plágio e da usurpação do trabalho alheio e com certeza você terá problemas. Minha recomendação pessoal é você fugir do tracing do desenho de outras pessoas, assim como o diabo foge da cruz. Isso vai te evitar muita dor de cabeça e é o mais ético a se fazer. Sem falar que com a infinidade de modelos 3D que existe hoje, não tem nenhum motivo para você fazer isso. Claro que se for um tracing feito só para você estudar e melhorar suas habilidades de desenho, eu não vejo problema você utilizar a arte de outra pessoa. Mas eu não recomendaria você ficar postando esse tipo de coisa para evitar problemas, sabe? A coisa mais importante que a gente tem na vida é a nossa paz. Então para evitar pessoas te enchendo o saco, eu recomendaria não postar esse tipo de coisa e estudar ali quietinho no seu canto. Apesar de que eu acredito que existem formas muito melhores de você estudar do que utilizar o tracing, né? Basicamente essa é a minha posição atual sobre o tracing. Coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto, até porque eu tô muito longe de ser o dono da verdade, beleza? Basicamente era isso que eu queria falar hoje, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.